Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Júnior e faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E hoje nós estamos aqui na segunda temporada do programa Alinhando os Ponteiros para falar mais uma vez sobre o tema fé e ciência, que é um tema de extrema relevância que tem sido discutido aí pelos grandes teólogos do Brasil e do mundo todo. Então, pega aí o bloco de anotações que o nosso programa acabou de começar. Gente, esse tema fé e ciência, ele é tão relevante que dá para abrir tantos tópicos, né, de tantos assuntos. Por exemplo, uma das questões que o Dr. Marcos Eberlin vai colocar no programa de hoje, junto aos convidados, que é a Ângela Valadão, Bispo Rodovalho, Ageu Magalhães, Daniel Lopes e Rodrigo Mussolini, é sobre essa questão se a Bíblia conversa com o darwinismo. É possível você ser cristão e darwinista? Bom, é impossível ser cristão e darwinista porque são pressupostos diferentes. O Darwin vem de um pressuposto naturalista e a Bíblia vem de um pressuposto de um design inteligente que planejou tudo. Só que o grande interessante disso tudo é que esses desbravadores que têm falado e nos incentivado a buscar algo, Carlos, que é inédito na nossa nação, que é ter essa cumplicidade, esse equilíbrio de entender que a sua fé, a sua razão, elas caminham junto por um propósito maior. E quando a gente entende, Carlos, essa identidade de saber que a fé e a razão caminham para um propósito maior, a gente se torna não só um cristão maduro, mas também a gente consegue dar respostas sólidas usando dados científicos. Olha que fantástico. Isso mesmo, e poder ver grandes teólogos como esses que foram convidados para o painel, também nos traz, também mostra como a igreja hoje também está interessada nesses aspectos e podendo combater também pensamentos que são completamente equivocados à doutrina cristã. E o que está por trás disso, que as pessoas têm que entender, é o livro de Gênesis. Sim. Se eu vou relativizar o livro de Gênesis, eu perco toda a inerrância das Escrituras. Eu tenho que entender o livro de Gênesis como uma narrativa literal, não é por uma obrigação, é porque são os dados científicos que o livro me produz. E aí o que acontece? Existe uma associação pseudo-cristã por aí, que eles gostam de relativizar a ciência e quebra esse paradigma do livro de Gênesis, é onde que nasce o evoteísta. Aliás, eles nem gostam de ser chamados mais de evoteístas, agora eles mudaram o culto da voz, né, do vernáculo, eles agora são evolucionários cientistas, que é a mesma coisa. Então a gente percebe que é uma péssima ciência com péssima filosofia. Né? E péssima narrativa teológica. E aí que tá, quando a gente depara com um painel desse, com essas pessoas experimentadas, as pessoas que estão nos vendo agora, você tem que entender que este é um mal que você tem que se livrar. A ciência e a fé nunca se dividiram, elas andaram junto. O grande problema é a gente ter a honestidade de buscar a verdade dos fatos. Então fique agora com o painel Fé e Ciência. Pastora Ângela. Bem, nós estamos vendo aí que a teoria da evolução nas escolas até hoje é uma questão de conveniência política para o mundo. É alguma coisa que vem no mundo todo. Eu já tive o privilégio de estar nos 5 continentes. Cheguei agora de uma viagem aí longa de 40 dias, foi muito bom. Mas nós vemos que está tudo igual no mundo, na África, na Europa, na Ásia, na América Latina. Há uma conveniência, há uma proposta caminhando para algo que o Senhor já nos mostrou nas Escrituras, que vão chegar esses tempos de Noé, violência, perversidade, falta de amor. Vão chegar esses tempos de Sodoma e Gomorra, em que todos, do menor ao maior, todos os homens da cidade vieram a cada a porta de Ló para abusar dos anjos. Nós ainda não estamos nesse tempo de todos, mas o Senhor Jesus fala a respeito disso. Então a gente vê biblicamente que o cenário mundial ele está caminhando assim em densas trevas, mas dentro de uma jornada para o cumprimento de tudo que a palavra de Deus nos diz. E é muito importante, a primeira vez que eu vim no congresso da TDI, eu falei com o Marcos, o design inteligente tem de chegar a
às igrejas, aos pastores, aos seminários. É preciso ter uma matéria no seminário, criacionismo bíblico. É preciso capacitar nossos líderes cristãos, porque eu mesma, quando vieram as Bíblias de estudo, eu nasci num lar cristão, e as Bíblias de estudo, eu me lembro de ter a Bíblia de Scofield, e uma Bíblia evoteísta. Então ele fala, só que os pastores da gente, a gente não sabia, essa é uma Bíblia de ensino evoteísta. Aí a gente cai naquela conversa. O Adalto Lourenço mesmo, ele contou na experiência dele, por que deixei o evoteísmo? Então ele disse, olha, a igreja chegou num ponto, isso do século XIX para cá, que a igreja disse, nós vamos ensinar a fé e deixar a ciência para a escola. Foi um péssimo, esse salto quântico, a igreja deu um salto inverso. Ela tirou a sua responsabilidade, entregou para a escola e o inimigo agarrou logo essa possibilidade. Então, nós temos esse salto, a igreja precisamos de mais escolas cristãs, precisamos de ensinar, precisamos de voltar a ter escola dominical nas igrejas, para ensinar a Bíblia, para capacitar nossos jovens, capacitar nossas crianças, com os documentários, com todo esse material que temos aí. E na vez passada, no congresso passado, no painel, Deus me deu um texto aqui, eu não queria ler esse texto de novo, porque está gravado lá do último congresso, mas o Senhor está me trazendo aqui ao coração, em Provérbios capítulo 30. Esse capítulo foi escrito por um sábio árabe, amigo de Salomão, Agur, e ele diz o seguinte: fatiguei-me, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Sou demasiadamente estúpido para ser homem e não tenho a inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Estudar, a gente vai estudando. Quando eu estava na escola, na faculdade, eu aprendi lá do átomo apenas prótons, nêutrons e elétrons. Era a composição do átomo. Hoje as subpartículas, e cada vez que o homem estuda, tem mais, mostrando esse Deus ilimitado, infinito, sábio, maravilhoso, majestoso, não tem fim. Esse sábio amigo de Salomão disse: estou cansado de estudar. Estudei, eu acho que eu sou burro demais, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei, menos eu compreendo de tanta coisa maravilhosa. E ele chega a uma pergunta: quem? É o que Louis Pasteur disse: muita ciência nos aproxima de Deus, porque a ciência vai jogar para quem? Quem vai preencher as lacunas? Quem? E ele ainda diz mais: e qual é o nome do seu filho? Mas ele fecha a questão do ensino, do estudo de Deus, dizendo: toda a palavra de Deus é pura. O salmista diz que a palavra de Deus foi refinada como a prata, 7 vezes em cadinho de barro. Ou seja, a palavra de Deus, ela é perfeita. E ele é escudo para os que nele confiam. Então nós que aqui estamos, não precisamos ter medo de sermos cancelados, perseguidos, debochados, sermos escarnecidos, perdermos o emprego, o que for, por defender a fé, porque a palavra de Deus é escudo, é Ele que cuida de nós, e Ele precisa de professores universitários, Ele precisa de pastores, de líderes, de jovens, de universitários corajosos, ousados.
O apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele fecha dizendo, olha, orai em espírito, orai em todo tempo, por todos os santos. A gente esquece de orar por todos. E ele diz, e também orem por mim, para que eu tenha ousadia, coragem, porque não era fácil ser um cristão naquela época. A história da igreja está se fechando no seu ciclo, e ela está terminando como ela começou, é com muita perseguição. Então que nós tenhamos ousadia, porque toda a palavra de Deus é pura, e essa palavra é escudo. Mas diz o verso 6, um alerta de um sábio, ou do Espírito Santo, através dele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O pai da mentira é Satanás. O que é mentira, é mentira. O que é verdade, e a verdade é absoluta. Ageu Magalhães, reverendo. Ok, Marcos, não tem como nós crermos no relato bíblico e crermos em evolucionismo. Há uma tentativa de juntar essas coisas no evoteísmo, no evolucionismo teísta. É uma tentativa bastante frustrada, porque, como disse um sábio chamado Marcus Eberlin, evoteísmo é péssima ciência e péssima teologia, fecha aspas. Por quê? Porque, primeiro, Gênesis 1 não é poesia. Esse é um argumento que eles usam, né, de que Gênesis 1 é poesia. Gênesis inteiro é uma narrativa histórica, não é poesia. Ora, basta ler o capítulo 3º em diante, e você vai perceber que nada ali é poético. Está contando a história de como Deus criou todas as coisas e os primeiros patriarcas, tá? Então, a estrutura de Gênesis não é poética. Gênesis é dividido em uma estrutura bastante clara, que são os toledotes, né, que são as gerações, os livros das gerações. Isso está claro ali, basta olhar com atenção. Gênesis 1 não é poesia. Se você quer um relato da criação poético, vá para Jó 38. Em Jó 38 nós temos, em forma de poesia, a criação. Gênesis 1 é histórico. Segundo, para que você aceite evolucionismo como um mecanismo que Deus criou todas as coisas, você vai precisar de milhões de anos. E aí os evoteístas olham para Gênesis 1 e dizem que cada dia da criação, na verdade, são sequências de milhares de anos. O que é um grande equívoco, que qualquer adolescente crente pode rebater na expressão houve tarde e manhã ou primeiro dia. Eu sei o que é tarde e manhã num dia de 24 horas, mas eu não sei o que isso significa se um dia for milhares de anos. Se você for no hebraico, a palavra usada ali é ion, e ion, 95% das vezes que é usado na Bíblia, é usado como dia de 24 horas, basta pesquisar, tá? E tanto isso é fato, que quando Moisés, inspirado por Deus, nos traz os 10 mandamentos, e no 4º mandamento ele diz, trabalharás 6 dias e no 7º descansarás, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Será que alguém que estava ouvindo Moisés cutucou o outro e falou assim, na verdade ele está falando de milhões de anos? Não faria sentido. Porque senão você quebra a base do 4º mandamento, que é trabalhar 6 dias e descansar 1. Então, Gênesis 1 está falando de dias literais, e ali é dia de 24 horas. Outra coisa, você precisa de um processo que leva milhões de anos para nascer a vida e as coisas serem criadas. A Bíblia mostra que isso aconteceu de uma vez pela palavra de Deus. Deus falou e todas as coisas surgiram, não houve processo. A grande parte da criação só funciona se estiver toda pronta. Não tem como funcionar se for feita por partes. Então, vários versículos da Bíblia dizem que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus falou e elas aconteceram imediatamente. Não houve processo. Outra coisa,
O evolucionismo, ele tem uma fé meio deísta, a ideia de que Deus criou as coisas e se afastou, um Deus que não se envolve com a criação, um Deus que é apenas transcendente, mas não é imanente. Ora, depois da doutrina da criação, depois que Deus cria todas as coisas, entra a doutrina da providência. Não é um Deus que fez e se afastou. É um Deus que, como diz o escritor aos Hebreus, fez tudo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então seria muito ilógico nós crermos que na providência é um Deus que se envolve, é um Deus que sustenta todas as coisas, e é um Deus que sustenta de uma forma tão perfeita que nos dá a impressão de que Ele usa leis, porque Ele sustenta tudo perfeitamente. Um Deus que se envolve na providência, não se envolveu na criação, não faz nenhum sentido. Então não tem chance nenhuma de nós crermos na Bíblia e enamorarmos ou aceitarmos a plausibilidade do evolucionismo. São coisas distintas completamente. Muito bem. Daniel. O pessoal costuma se atentar muito para a origem das espécies, né, do Darwin, mas ele esquece que tem um livro chamado A Descendência do Homem, né? No primeiro livro, Darwin ele vai mais ali tateando, né, porque ele tinha medo da repercussão que ia gerar o livro, demorou a lançar demais e tal. Mas na Descendência do Homem ele fala, não foi Deus que criou o homem não é nada especial, não tem nada demais no homem, ele é apenas mais uma coisa. Aí eu pergunto, esse cidadão pode ser chamado de amigo de Deus? Equivalente a Abraão? Ele é um amigo de Deus que andava com Deus, conversava com Deus? Será que ele está naquele mesmo patamar em que Jesus fala, não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu Senhor, e eu estou falando para você como é que é a casa do meu pai? Então é bem complicado. Eu acho que é um reconhecimento de preguiça, o cara falar que Darwin é amigo de Deus e teoria da evolução e a doutrina bíblica são consoantes, né? Elas caminham juntas. É preguiça de estudar. É muito mais fácil o cara falar, ok, os cientistas estão falando que tem prova da teoria, e para eu não abandonar Deus, vamos achar um meio termo aí, vamos fingir que somos amigos, né? Isso é um processo muito triste que aconteceu na academia. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal diz que o cristianismo é anti-acadêmico, né? Mas o cristianismo é que inventou as academias. Poxa, algum setor pode ter virado anti-acadêmico, mas você pensa em Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Cambridge, né? A própria Renascença Carolíngia ali com Carlos Magno, onde surgem as primeiras escolas. É um argumento que só engana bobo, né? Porque se você conhece um pouco da história das universidades, sabe que as universidades eram centros de treinamento de líderes cristãos. Principalmente se você pensar nas Ivy League lá, a maioria delas nos Estados Unidos, se você pensar em Princeton, Harvard, Yale, todas eram faculdades de treinamento pastoral, né? Até hoje tem curso de teologia lá, não te garanto a qualidade do curso que você vai ter lá, né? O professor Dale Martin da Universidade de Yale começa um curso de teoria e cultura, contexto histórico do Novo Testamento em Yale, falando que a gente está estudando cristianismo, não sei porquê, porque o cristianismo não tem impacto nenhum, né? Não é nada demais para a cultura. Então chegou nesse nível, mas não foi assim que começou como treinamento de líderes cristãos. Agora, ao contrário disso, a gente pode dizer que daqui a pouco a gente fala do que eu chamo de carinhosamente Carlinhos Marcos, né? Meu colega, estou sempre visitando ele, conversando com ele nas obras dele, né? Mas Darwin, na verdade, ele foi um grande inimigo da causa do evangelho, né? Acabou não sendo ele a face dessa briga, porque ele não tinha uma retórica muito avantajada, não era um bom debatedor, então ele delegou para o Thomas Huxley fazer isso, né? Que ficou com o apelido de Bulldog de Darwin, mas encontrou um cara nojento também, que era o Samuel Wilberforce, né? Que era o Soapy Sam, que era um cara tão difícil de você convencer que o apelido dele era o escorregadio ou ensaboado, né? Então, foi nessa hora que Thomas Huxley teve que inventar a ideia do agnosticismo, né? Porque o cara falou, você é tão religioso quanto eu, só que eu tenho mais fundamento na minha fé do que você, porque eu tenho a fé de que Deus existe, mas não consigo provar cientificamente num laboratório aqui para você agora. E você tem uma outra fé, que é de que Deus não existe, mas você também não pode provar. Mas quando eu olho o universo, eu vejo muito mais evidência que ele existe do que ele não existe. Então, abraçou o Thomas Huxley e falou, seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da religião. Aí ele falou, sai fora, é ruim.
Não sou religioso, é religioso. Ateísmo é confissão de fé. Então ele falou, não sou ateu mais, sou agnóstico. Somebody love, né? Não, esse assunto não me interessa, eu sou leigo. Ok. Então, dali, Darwin, o que ele faz? Ele abre as portas lá do caos, né? Essa porta já tinha sido aberta antes por Feuerbach, né? O Ludwig Feuerbach foi o primeiro filósofo oficialmente ateu, né? Muito reverenciado por Marx. Marx fez as teses sobre Feuerbach. Mas em Darwin eles encontram a justificativa pseudocientífica para tocar esse projeto. E é claro que esse projeto, se você pensa na Alemanha, né? A Alemanha ela chega atrasada no imperialismo, né? Portugal, Espanha, os outros países já tinham dominado o mundo. A Alemanha falou, olha, agora eu virei um Estado nacional também, né? A gente acha que a Alemanha é um país antigo, mas é um país recente. E a Alemanha falou, eu quero um pedaço do mundo para mim também. Aí o pessoal falou, chegou atrasado, agora já pegamos tudo. Aí eles começa lá com o Bismarck, aquela ideia de somos fortes, somos poderosos, nossa origem é grega. Aí vem Nietzsche falando da vontade de potência, do acima do bem e do mal e tal. Isso está totalmente em consonância com o que Darwin está falando. E a gente sabe que essa conversa, como o reverendo muito bem falou, essa conversa de o homem, enquanto Deus existia, ele era feito menor do que Deus, ele era limitado, Deus tinha um padrão moral que o homem tinha que seguir. Agora Deus não existe mais, então o homem é uma ponte para um além-homem, né? Que é o Übermensch, que é a gente chama de super-homem. O super-homem é mais DC Comics, né? História em quadrinho. Ali o que Nietzsche está falando é que ele está falando do além-homem. É o homem que não tem limite. Aquilo que Dostoiévski já tinha visto no Crime e Castigo, percebendo ali na história de Raskolnikov, que se o homem entra numa que eu estou acima dos outros e não tem limite moral, então tudo é permitido, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, como o próprio Dostoiévski escreve. Então, Darwin ajuda a essas tiranias contemporâneas de surgirem. Tirania é essa que, se você for olhar um pouco, começa até em Descartes, né? Porque quando Descartes entra numa história de conhecimento começa com a dúvida, que eu acho um princípio de análise meio... é um negócio meio somebody love também, né? Como é que você vai começar o conhecimento com base na dúvida? Ok. Mas ele parte, a única coisa que eu tenho certeza é que eu existo. Eu não sei se o outro existe. Aí ele entra naquela teoria do solipsismo, que é só eu existo, o resto deve ser ilusão. E se o outro é ilusão, se eu der um tiro nele, um chute na cara, jogar numa vala, empurrar penhasco abaixo, então não tem problema, não tem nem certeza se ele existe, e aí ele precisa arrumar uma gambiarra, uma maracutaia lá da moralidade provisória, que é, eu não sei se o outro existe, mas eu vou fingir que existe só para eu não sair matando todo mundo, se eu tiver errado pode sobrar para mim depois, né? Então isso começa em Descartes, vai indo até Feuerbach, de Deus não existe, chega em Darwin, os caras falam, meu irmão, então agora Deus não existe, tudo é permitido. Aí você tem essas tiranias contemporâneas que você tem até hoje. Querem duas dicas legais de literatura para você entender como é que o trabalho de Darwin, tirando Deus de cena e depois a filosofia contemporânea, tirando a verdade de cena, principalmente a ideia de verdade objetiva, como é que isso sempre vai dar errado? Mapas do Significado, de Jordan Peterson, ou algo um pouquinho mais requintado, Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Você vai entender como Darwin não era amigo de Deus, não. Fantástico, não é mesmo? Fantástico a gente se deparar com essa composição de ideias, né? Seria uma composição de ideias a qual a gente pode pegar princípios e princípios imutáveis, princípios a qual trabalha a verdade. E lembrando, a verdade ela é absoluta e a gente não negocia a verdade. É isso mesmo. E quando a gente vê, por exemplo, alguns grupos defendendo, por exemplo, no livro de Gênesis, né, a questão de que Adão e Eva foram figuras simbólicas que não existiram, literalmente você acabar com toda a narrativa bíblica. O que a gente tem que entender é que o livro de Gênesis é um livro que ele é livro base para toda a continuação bíblica. Se você tira a estrutura do livro de Gênesis, você acaba com toda a estrutura bíblica. Você relativiza a cruz, você relativiza a queda. Então, por quê? Se Deus precisou de uma muleta para usar a ciência, o evolucionismo, para poder criar o homem, você tira lá no início de Gênesis o verbo bará, que Deus criou do nada. E aí você tira os atributos de Deus, você agride o caráter de Deus de ser o Criador. E o pior, sabe o que me deixa triste, Carlos? É que essas pessoas, elas se passam por cristãs, elas tentam negociar a fé porque elas não querem abrir mão de um pressuposto falido que é Darwin. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo muito clássico? Pega o Tomé, que é um ótimo exemplo. Alguém que andou com Cristo,
viveu com Cristo. Ele estava ali nos momentos onde, por exemplo, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu, através da vida dele, houve cura para pessoas, demônios foram expulsados através da vida dele e dos discípulos. E quando Jesus ressuscita, ele não estava lá. Então o que acontece? Olha que interessante, isso é muito importante. Quando ele volta, todo mundo chega e fala, olha, Jesus ressuscitou. E quem que é o único que vai duvidar? Tomé. Ele vai dizer, olha, eu só acredito se eu ver as marcas nas mãos dele. E é muito interessante isso, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com Cristo, andamos com Cristo, vivemos, aceitamos que Ele cura, que Ele transforma, que Ele renova vidas. Nós presenciamos coisas extraordinárias nas igrejas. Mas nós relativizamos, por exemplo, a criação do mundo. A gente acredita que Deus pode curar você, mas daí quando a gente fala de evolução, a gente... não, mas Deus não precisou da evolução para a vida surgir. Então a gente está escolhendo o que Deus pode e Deus não pode fazer. E é contraditório, né? E assim, a gente agradece a fé de Tomé, a dúvida dele, porque senão a gente hoje, ao longo da história, estava acreditando ser um agnóstico, né? Dentro do sentido de achar que Jesus era um fantasma. E não é isso, né? Quando Tomé vai chamar Jesus ali e vai apalpar, é como Jesus estivesse falando assim aqui, eu tenho uma evidência científica, eu estou aqui, me toque. É uma fé racional, né? Uma fé racional que exige, né? O que o apóstolo Paulo, né? Se Jesus não ressuscitou, então nossa fé é em vão. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa dúvida, ao mesmo tempo a gente consegue perceber que isso também foi, por um lado, importante para que a gente possa ver sobre a ressurreição de Jesus. Eu entendo isso, as pessoas também têm que começar a entender, não é que a gente está perseguindo isso, a gente simplesmente está dizendo que a nossa fé, ela tem razão e ela anda junto com a ciência. Deus é o criador da ciência, a ciência é submissa a Deus e isso pra gente basta. Gente, se você gostou desse episódio, não se esqueça, você que está no YouTube, é claro, deixar o like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa aqui, diga alguns títulos, algumas coisas que vocês gostariam de ver aqui no programa. Isso aí, no próximo sábado, no mesmo horário. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos vocês.